Boa noite. Boa noite. Isso aí. Muito bom estar aqui com vocês. É maravilhoso a gente poder se reunir como família e poder celebrar um Deus que é grande, o Deus que é digno de honra e glória. Você que está nos visitando, a gente se sente muito feliz de ter você aqui e eu especialmente quero que você se sinta abraçado por nós. Como a gente já falou algumas vezes aqui, a gente deseja que você realmente saia daqui conectado com Deus e conosco também. Então, vai até os próximos passos, conversa com a gente quer te conhecer melhor. Como é bom a gente estar aqui. Quem está feliz de estar aqui? Estou feliz, também estou muito feliz de estar aqui hoje. E cadê a família maravilhosa, a família Iban? Essa família Iban maravilhosa, o povo mais feliz da face da terra é o povo de Deus. Nós temos muitas razões para celebrar, para cultuar, para nos alegrarmos. É bom demais. Que bom, gente, que bom. Bom, para você que está aqui e não tem nos acompanhado, a gente está passando por uma série de mensagens em cima do livro de Provérbios. Aqui a gente tem o nosso tema aí, a nossa frase, uma das frases que a gente acaba percebendo quando nós estamos estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios não é um livro qualquer, não é algo que a gente vai lá, fala assim, vou abrir lá no livro de Provérbios, pegar alguma coisinha ali para a sabedoria do dia. Não. O livro de Provérbios, a sabedoria vem enquanto nós estudamos, nós nos debruçamos em cima do livro. E conforme nós vamos estudando, nós vamos aprendendo algumas coisas. E uma das coisas que a gente entende é justamente isso daqui. Você nunca pensou o suficiente em coisa alguma. Você começa a perceber que você pode se debruçar, você pode pensar mais, você pode meditar mais em certos assuntos da vida. E é isso que acontece quando nós estamos vendo o livro de Provérbios. Você tem sido abençoado pelo livro de Provérbios? Alguém tem sido? Vixe, alguém aí? Alguém me ajuda, por favor? Que bom, graças a Deus por isso. Gente, nesse tempo de pandemia, muitas famílias têm tido que ensinar os seus próprios filhos ali dentro de casa. E é um desafio muito grande a gente ensinar os filhos dentro do lar. E é interessante, se você tem um filho pequeno aí, que ele está aprendendo a ler e a escrever, você vai perceber que tem algumas coisas que são muito importantes para você ensinar para que essa criança aprenda a ler e escrever. Qual que é a primeira coisa que você ensina para uma criança quando você quer ensinar ela a ler? Qual que é a primeira coisa? Começa com alfa e termina com beta. Alfabeto. A gente precisa ensinar as letras, depois vogais, consoantes, depois sílabas e assim por diante. E é interessante porque o que nós vamos ver aqui hoje tem muito a ver com isso. O tema que eu quero falar hoje com você aqui é a respeito do temor do Senhor. Então eu quero que você me acompanhe aí em Provérbios 1, 7. Se você está nos visitando, não se preocupa, você pode ver aqui o texto aqui em cima e nos acompanhar aqui. Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu vou ler em outra versão, essa foi a NVI, eu vou ler na RA. Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Uma das coisas que nós vemos aqui, já logo de cara, é que quando o autor aqui, quando Salomão, ele está falando a respeito de uma sabedoria, ele fala que para adquirir essa sabedoria existe um princípio, existe um início, assim como nós também ensinamos uma criança o beabá da vida. A gente ensina ela a ler, a escrever, e a gente precisa começar por algo, pelo alfabeto, para nós conquistarmos a sabedoria, para nós nos tornarmos pessoas mais sábias. Nós precisamos começar aonde? Do meio? Não, do início. Existe um princípio, existe um início para que a gente obtenha a sabedoria. Você precisou de sabedoria essa semana?
Você precisou de sabedoria para corrigir seu filho, sua filha. Você precisou de sabedoria para falar com alguém. Você precisou de sabedoria para lidar com um funcionário. Você precisou de sabedoria. Sabedoria para tomar uma decisão importante na sua vida. Nós precisamos de sabedoria todos os dias da nossa vida. Talvez você pense, não é tão importante. Nossas vidas são feitas de decisões. Eu lembro um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu estava deitado, na verdade eu estava orando, e Deus me levou a alguns textos bíblicos. E nesses textos bíblicos, Ele foi me mostrando como a maneira que a gente vive hoje, ela vai afetar o futuro, não somente nosso futuro. As decisões que nós tomamos hoje, agora, vai afetar o nosso futuro, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. E os textos que Ele me levou, foi um texto já onde Davi já estava morto, o rei Davi já tinha morrido, já tinha passado anos que ele estava morto. E eu não lembro o texto exato, mas ele falava assim, e a gente vê muitos textos falando assim no Antigo Testamento. Mas Deus ali estava falando que Ele não ia destruir o povo dele, por amor ao servo dele, Davi. Preste atenção, Davi já estava morto. Mas a maneira pela qual Davi viveu a vida dele, não afetou apenas a casa dele, não afetou apenas a geração presente onde ele estava vivendo, mas afetou muitas outras gerações. Muitos anos depois da morte dele, Deus ainda declarava: olha, vocês estão errados, vocês merecem a morte, mas eu não vou destruir vocês, por amor ao meu servo Davi. Imagina, que a maneira que você vive a sua vida, as decisões que você toma no seu dia a dia, as decisões de servir ao Senhor, as decisões de colocar Deus em primeiro lugar, o desejo de ser sábio, de acordo com a palavra de Deus, para que você viva uma vida onde todas as decisões honram a Ele, vai fazer toda a diferença, não só para você, mas como para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu creio que Deus abençoa os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Muitas vezes por causa da fidelidade de um avô lá atrás, que orou, que buscou, que se consagrou, que se humilhava diante de Deus pela família. E hoje você está numa posição como essa. E talvez você não seja pai ainda ou mãe, talvez você ainda seja um adolescente, um dia você estará. E a maneira que você vive a sua vida hoje vai impactar as pessoas ao seu redor, mas também gerações. Então as decisões que a gente toma são importantes. As coisas que nós queremos fazer na nossa vida são importantes. E naquele momento, quando Deus estava falando ali comigo, por meio da palavra dele a respeito dessas coisas, das decisões, Ele começou a me lembrar de como nós tomamos decisões. Nossas decisões a gente toma toda hora. Você fala assim: estou com vontade de ir no banheiro. É uma decisão. Vou no banheiro ou não vou? Qual banheiro que eu vou? É uma decisão. Vou comer. O que eu vou comer? Uma outra decisão. São coisas pequenas. E às vezes a gente quer agir com o Senhor, e incluir o Senhor, e querer agir com a sabedoria de Deus nas coisas grandes. Eu vou casar com quem? É um negócio grande, né? O negócio já ficou mais sério. Então eu incluo o Senhor, mas não. Sabe por quê? Porque a nossa vida, por ela ser feita de muito mais pequenas decisões, então é importante que a gente inclua nas pequenas decisões, porque quando a gente vai juntando essas pequenas decisões do nosso dia a dia, ela se torna uma grande decisão. Qual decisão? De que eu quero me submeter ao Senhor, de que eu quero viver para Ele, e eu quero honrar Ele com tudo que Ele me deu, e com tudo que eu tenho, e com tudo que eu sou. Eu não estou falando, às vezes a gente confunde Deus querer nos tornar mais maduros com o nosso pensamento de maturidade aqui na terra. Nosso pensamento de maturidade é que quando os nossos filhos se tornam maduros, eles estão prontos para sair do lar e se tornarem independentes. Com Deus não é assim. Quanto mais maduros nós somos,
melhores são as nossas decisões, mas mais dependentes nós nos tornamos do Senhor. Não é mais independentes, mas mais dependentes. Isso significa a gente inclui mais Ele nas coisas da nossa vida. Então aqui Salomão ele está mostrando para a gente um princípio muito importante. E o primeiro princípio que eu quero passar para nós aqui é que não existe sabedoria alguma sem Deus. Não existe sabedoria alguma sem primeiro passar por esse princípio de temor ao Senhor. E olha lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não consegue alcançar uma sabedoria, uma vida onde as suas decisões são boas, louváveis e honrem a Deus. E porque honram a Deus, Ele também um dia te honrará. Você não vai conseguir sem antes viver uma vida de temor a Deus. Agora, o que é uma vida de temor a Deus? Quando a gente pensa em temor, a gente pensa em algumas coisas. A gente pensa numa pessoa aflita, numa pessoa que fica angustiada diante de uma autoridade. Existem dois tipos de temor que a gente vê claramente. O primeiro tipo de temor é o temor pelo medo do castigo. Então, você que é um motorista bom, gosta de dirigir, talvez você que é homem, tem um pé um pouquinho mais pesado que a sua esposa. Talvez. Estou certo? Esposas, estou certo? Tá certo. Então talvez, olha só o que acontece. Quando você chega perto de um radar, o que você faz? Você está lá na pista, não tem nenhum carro, você está andando, você abre o seu carro conversível, deixa bater o vento na testa. Hã? Alguém tem? Eu não tenho. Mas imagina. Você chega perto de um radar, o que você faz? Você freia igual um doido, para tentar encontrar, e você não lembra nem qual que era o limite ali daquele lugar. Daí você sai procurando placa e apertando o freio. Que temor é esse? Que temor é esse? Esse é o temor que eu estou falando. É o temor por causa do castigo. É um medo que a pessoa tem de sofrer as consequências do que ela fez de errado. Então existe esse temor, e a gente vê na Bíblia lá em Josué 2,14. Aqui é quando os espias entram na terra prometida. E olha lá, eles estão na casa de uma prostituta, Raabe, e eles falam assim para ela: a nossa vida pela de vocês. E eles dizem: os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. E o que acontece aqui é o seguinte, é que a mulher, ela fica quietinha. A mulher, ela vê nesses homens que eles não são iguais aos outros. Ela de alguma forma enxerga que Deus, o Deus deles, que não era o Deus dela, é maior do que ela estava imaginando. E o medo de ser punida, o medo de ser castigada, o medo de morrer junto com o resto da terra, faz com que ela faça o quê? Fique calada. Esse daqui é o temor por causa do castigo, como consequência do castigo. Mas existe o segundo temor. E o segundo temor, ele é um temor, vamos ler lá, Josué 4:21. E aqui, a gente tem um momento muito especial. O povo está desfrutando da vitória do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem feito, das vitórias que Ele deu ali. Eles estavam prestes a guerrear, entrar em Jericó, e aqui eles já foram vitoriosos, já venceram, estão conquistando a terra. Deus está agindo poderosamente, e eles aqui estão num momento onde eles vão atravessar o rio. E olha o que acontece. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando seus filhos perguntarem aos seus pais: que significa essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que vocês tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão
fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez, preste atenção, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus. Esse daqui é o outro temor. É um temor, e aqui eles estão para atravessar o rio. Josué fala o seguinte: vocês vão pegar 12 pedras, cada um de uma tribo foi lá, pegou, e eles montaram ali um monumento de pedras. E ele explica: esse monumento é para vocês lembrarem de quem Deus é e o que Ele fez por nós. E no final, ele declara, isso é feito para que todos os povos, em outras palavras, todos que passarem por aquele local, olhassem para aquilo e de alguma forma, talvez, eles ouviram falar a respeito desse Deus que abriu o mar, que abriu o rio, que é o Deus que tem dado a vitória para esse povo, é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o Deus que marcha na frente do seu povo. E para que esse povo que ama a Deus, esse povo que é os servos de Deus, tementes ao Senhor, escolhidos por Ele, para que eles temam ao Senhor para todo sempre. Então, como é esse segundo tipo de temor? Esse temor, ele é resultado do maravilhamento e fascinação que nós temos por Deus. É diferente. Aqui o povo, eles estavam experimentando, dos seus pais experimentaram grandes manifestações do Senhor. Eles viram o Senhor tirando eles do Egito. Eles viram o Senhor desafiando os deuses do Egito. E derrubando um a um. E endurecendo o coração de Faraó, considerado Deus, e humilhando o coração de Faraó, para mostrar que ele, e somente ele é Deus. Não sei se você adora algum outro Deus, mas só existe um. Em um momento ou em outro, Deus humilhará qualquer falso Deus. Então Deus, ele se levantou lá atrás, veio mostrando para toda essa geração, para todo esse povo, a sua grandeza, as suas maravilhas, sua majestade. E agora o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam viver maravilhados por essa majestade. Quanto mais você viver maravilhado por Deus, quanto mais fascinado pela presença dEle, quanto mais você entender o que essa música que nós cantamos significa. Aquele que já pisou no Santo dos Santos. Gente, o Santo dos Santos já era. Mas é uma figura de linguagem aqui que a gente está cantando. Aquele que já pisou num lugar onde a presença de Deus era manifesta lá atrás, não sabe mais viver longe da presença de Deus. É isso que a música está falando. Quanto mais nós vivemos na presença de Deus, quanto mais nós entendemos e conhecemos quem esse Deus é, quanto mais nós andamos sensíveis ao agir dEle na nossa vida, mais majestoso nós entendemos que Ele é, mais glorioso Ele é. Porque nós vemos Ele agir no nosso dia a dia, provendo alimento quando não tem alimento, provendo saúde quando nós não temos mais esperança, provendo alegria e força quando nós estamos cansados, e nos dando sabedoria quando nós precisamos. Nós vemos o agir dEle, e nós ficamos fascinados por isso. Você começa a viver a sua vida falando assim: eu não posso viver longe disso. Eu não posso. E esse temor vem, esse segundo temor ele vem, e esse é o verdadeiro temor do Senhor. Quanto mais nós admiramos e louvamos o Senhor, e o que acontece com a nossa vida é que nós não queremos, de alguma forma, ir contra Ele. Antes de ser por medo de uma punição, antes de ser pelo resultado, que talvez algo de ruim vai acontecer com a minha família. Quantas vezes já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoas que vieram na igreja por causa de medo.
do que estava acontecendo na vida. E muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, eu fui pelo medo, eu não fui pelo amor. Eu não fui pela alegria, não fui pela paz, eu fui pelo medo. Eu fui pela dor. Quantas pessoas se entregaram a Jesus porque estavam num momento de dor na vida? Não está errado. Não está errado. Mas nós não vivemos uma sabedoria correta na nossa vida, sem antes temer a Deus da maneira correta. Se você teme a Deus por causa do castigo que Ele pode trazer sobre a sua vida quando você faz algo de errado, eu quero te dizer uma coisa, você está vivendo com um temor errado e por isso você continua tomando decisões erradas na sua vida. Por isso que a sabedoria que brota do seu coração não é uma sabedoria bíblica, talvez. Porque o princípio da sabedoria bíblica é você temer a Deus da maneira certa. E como? Você entende quem Ele é. É por meio de um relacionamento que acontece esse temor. Não é por meio do medo, mas é por meio da maravilhosa majestade e gloriosa presença dEle. Quem Ele é e quão poderoso Ele é, aquilo faz você tremer na base. Eu quero que você imagine o seguinte: se não houvesse punição para nenhum pecado, mesmo assim, você temeria o Senhor. É isso o verdadeiro temor. O verdadeiro temor é, mesmo que não houvesse nenhum castigo para o pecado, mesmo assim, conhecendo quem Deus é, você admirando a grandeza desse Deus, a glória e majestade dEle, você não quer fazer nada que vai contra Ele. Você teme estar longe dEle. Você teme orar e parecer que Ele não está perto de você. Você já passou por isso? Quando você está em pecado e você ora, e parece que Deus está longe. Você se sente longe. Você não quer viver nunca assim. E por isso você se submete. Você se submete. Quando a gente olha aqui, por exemplo, 1 Crônicas 16, 25, a gente tem um relato de quando a arca entrou em Jerusalém. Davi foi lá buscar, ela entrou em Jerusalém, ele dança, tem todo aquele episódio da dança dele, na presença do Senhor, e eles cantam um hino para Deus. Olha o hino que eles cantam para o Senhor. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os outros deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, a famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações: o Senhor reina. É um povo que estava agora naquele momento experimentando algo tão forte de Deus, a grandeza dele, a majestade dele, que o louvor que sai da vida deles, do coração deles, é esse: seja exaltado e que todos temam ao Senhor. Seja exaltado e que todos temam ao Senhor. É interessante que a gente tem um episódio logo na igreja do primeiro século, lá em Atos 5, 11, onde Ananias e Safira, eles pecam contra o Espírito Santo de Deus, eles mentem para a igreja e estão tentando mentir para Deus,
E os dois são mortos, ninguém mata eles não. O Espírito Santo vai lá e elimina eles. Eles caem duro na frente dos apóstolos. E olha o que acontece após esse episódio. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Eles vislumbraram quão grande é Deus, que Ele tem controle da vida e da morte. E isso trouxe temor também. A nossa vida, ela tem que ser uma vida dessa maneira, vivida dessa forma, com um temor que vem de um relacionamento, de um conhecimento verdadeiro de Deus, e não de um medo. De um medo, talvez você com o seu pai, na sua vida, você vivia com medo do seu pai. Talvez seu pai, de alguma forma, ele foi abusivo, de alguma forma ele foi autoritário, de alguma forma ele não exerceu o papel que Deus deu para ele, de refletir quem o pai é dentro de casa. Você, marido, você tem essa função. Os seus filhos vão, quando eles ouvirem falar que Deus é pai, a primeira figura que vem na mente deles é você. Olha a responsabilidade que você tem, de dentro do seu lar, não só ser ministro do Senhor, mas de refletir quem Deus é para os seus filhos. Amor, graça, justiça, santidade, consagração de vida. Você é uma figura de Deus dentro do seu lar. Não é você que domina, não é que você que vai sair sendo autoritário. Pelo contrário, Deus não é autoritário, mas Ele tem autoridade. Ele governa. A maneira que você vive vai fazer com que seus filhos entendam isso. Quantas pessoas não conseguem se relacionar com Deus como pai? Por quê? Porque tem um bloqueio. O pai foi tão bruto, tão malvado, tão autoritário dentro de casa, que não consegue se relacionar com Deus como pai. E existe todo um tratamento que Deus ele vai fazer na vida da pessoa, para que ela entenda o que realmente é um pai. Mas olha só, existem duas consequências quando a gente teme a Deus, da maneira certa ou da errada. E o que acontece é o seguinte: se nós tememos o Senhor e deixamos que esse temor ao Senhor seja o centro da nossa vida, que Deus seja o centro da nossa vida, assim como a gente vê em Isaías 8:13, que fala assim: o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, e a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Não é dos outros. Você sabe que toda vez que eu subo aqui em cima, vem o temor a homens na minha mente. Muitas vezes as pessoas que ministram aqui sabem disso, que às vezes a gente tem que lutar com o temor a homens, o que os outros vão pensar, o que as pessoas vão dizer. E conforme isso vai passando na nossa vida, a gente tem que aprender a lidar, que o único que nós devemos temer é a Deus. E por isso nós devemos falar o que Ele quer que a gente fale, e não ser moldado pelas circunstâncias. Mas e se você falar alguma coisa que vai ferir alguém? Eu tenho que estar mais preocupado em transmitir o que Deus quer. E você pode viver uma vida centrada nesse temor santo do Senhor, onde então você vai ser guiado por esse temor, vai ser guiado, as suas decisões vão ser guiadas, baseadas num relacionamento tão profundo com Deus, onde existe uma submissão, onde existe sim um temor santo dentro de você, mas porque você ama Ele. E daí suas decisões vão ser tomadas, ou você vai deixar com que as outras coisas na sua vida, as outras coisas, elas desempenhem essa função. Então as opiniões públicas, então o que as pessoas estão falando no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, esse pessoal aí, os bloggers
e os influencers da nossa época, você vai deixar com que eles influenciem você no que você tem que fazer. Ou talvez você vai deixar que seus próprios sentimentos rejam as suas decisões, ou o seu próprio racionalismo. Tá tudo certinho, tá tudo. Eu preciso de fato científico para tudo. E daí talvez você vai querer que essas coisas rejam a sua vida. Essas coisas direcionem as suas decisões. Não estou dizendo que você não vai tomar decisão sem usar a sua razão. Mas a razão, ela não pode ser o guia principal. Deus precisa ser o guia principal. Às vezes Deus faz a gente tomar decisões que não faz sentido. Já tomei algumas na minha vida, assim. Mas olha só, você também pode fazer com que o relacionamento com Deus, ele seja a coisa que você mais estima na sua vida, ou que outras coisas também, outros relacionamentos que você tem, que dominem a sua vida. Seu relacionamento com dinheiro, seu relacionamento com fama na sua carreira, o seu relacionamento com a sua esposa. Talvez você faz tudo que a sua esposa fala. Todas as decisões que você toma é baseado no que a sua esposa quer. Por quê? Porque você ama ela. Você gosta dela, você quer paz dentro de casa. Esposa, se você é uma mulher que ama a Deus, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que se prostra diante do Rei, todos os dias, em humilhação, em consagração, clamando pela sua família, tudo bem seu marido ouvir você. Tudo bem, glória a Deus por isso, e ele deve ouvir. Deus falou para Abraão, ouça a sua mulher, então nós temos que ouvir a nossa esposa, devemos sim. Mas marido, você tem uma obrigação de se apoiar na consagração da vida da sua esposa, mas se consagrar diante do Senhor, para ouvir o que Ele está querendo fazer na sua família. Você precisa tomar a posição que você tem na sua casa, que Deus te deu, para tomar decisões sábias. Quantos maridos ficam sempre assim, ó, não sabe o que faz, e ele não chega com algum rumo do Senhor, ele não pergunta para a esposa, para ter sabedoria, uma sabedoria a mais, e depois coloca aquilo que está na sua mente, aquilo que a esposa falou, aquilo que ele buscou em pessoas santas, consagradas de Deus, que tem sabedoria, que tem conhecimento, e depois coloca diante do Senhor e fala, Deus, me mostra o rumo aqui. Não, ele se apoia na vida dos outros, se apoia no conhecimento dos outros, e não na sua vida com Deus. Talvez você se apoie no seu relacionamento com os filhos, você toma suas decisões dentro de casa para manter a paz, ou você toma as decisões com medo dos seus filhos não te amarem mais, porque você está sendo muito rígido. Ou você com a sua mãe, presta atenção nisso daqui. Quantos maridos vivem um relacionamento com a mãe mais íntimo que com a esposa? Vou te dizer uma coisa, está errado, viu? A Bíblia fala que quando o homem, ele casa, ele rompe esse cordão umbilical. Ele continua sendo filho, mas agora a vida dele, a família dele, ele está constituindo uma família nova. Ele é o líder, e a esposa agora é a que vem antes da mãe, de pai e assim por diante. Você ama os seus pais, você agora honra os seus pais, mas você não deve a obediência plena aos seus pais, uma vez que você está casado. Quando a filha está sendo levada ao altar pelo pai, o que ele está fazendo? Que gesto é aquele lá que o pai faz quando ele entrega a filha dele ao noivo? É um gesto do quê? Olha, a autoridade que eu tinha sobre a vida da minha filha, hoje eu estou passando para você. A autoridade que Deus me deu sobre a vida dela, hoje está sendo sua. Então, marido, não fique atrás do que a sua mãe fica falando para você. Tome posição e postura diante da sua esposa. Tome posição e postura de amar a sua esposa como Deus quer. E às vezes, você vive uma vida com um relacionamento tão fora do normal com a sua mãe, numa posição que não deve estar, que você toma suas decisões erradas. Você não vive a sabedoria de Deus. Então, ou você
escolhe andar no temor do Senhor, por meio de um relacionamento vibrante, verdadeiro, vivo com Ele, ou você nunca vai alcançar a sabedoria. E talvez o tempo vai passar, e as decisões que você for tomando, vai sendo tomadas, e no final da sua vida, não aconteceu nada, e a influência que você teve para as pessoas ao seu redor, não foi quase nada, ou foi ruim, e talvez a consequência futura sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, vão ser catastróficas. Ou você se humilha diante do Senhor, Rei dos Reis, assim como o povo de Israel fez, e fala: Senhor, só o Senhor é Criador dos céus e da terra, só o Senhor é o Deus majestoso, só o Senhor tem domínio sobre o coração dos meus filhos, só o Senhor pode tocar no coração deles e levar eles à salvação. Só o Senhor tem poder para mudar realidades espirituais e realidades terrenas. Só o Senhor é Deus e Senhor no meu lar, assim como eu declaro aqui na igreja. É isso que Deus quer que você viva com Ele. Você quer ser sábio então? Você quer viver a vida de sabedoria que Deus tem reservado para você? Você precisa então entender isso. Ela parte de um relacionamento vibrante com o Senhor. Um relacionamento onde Ele é tão glorioso que você entende o seu lugar. E o seu lugar é tão pequeno diante da presença e da grandeza e da majestade desse Deus, que o seu coração teme a Ele. Provérbios 16:6 diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Ele está falando dos sacrifícios, das ofertas pelo pecado. Mas com o temor do Senhor, o homem evita o mal. A gente evita andar no caminho errado, a gente evita tomar decisões erradas, a gente evita o pecado quando a gente vive diante desse Deus grande. Você já parou para pensar na sua vida? Que se você não tem um relacionamento vibrante com o Senhor, um relacionamento íntimo e profundo com Ele, você sai pecando? Você sabe que Ele é poderoso, você conhece o que a Bíblia fala a respeito dEle, mas a sua vida de pecado, ela vai sendo, o seu velho homem vai voltando à vida. Coisas que você não se irá, você começa a se irar de novo. Gritaria que você não fazia mais, você começa a gritar. Você começa a sair fora do controle das coisas que você tinha controle antes. Você já percebeu isso? O homem começa a ter problema com o olho dele, e as mulheres ao redor começam a ter um brilho diferente aos seus olhos, e não mais a mulher da sua mocidade. A mulher vai abrindo o coração para ser paquerada por outro homem, conquistada por outro. Isso acontece. Quantas pessoas que vivem na igreja, conhecem a Deus, passam por isso? Por quê? Porque não vivem um relacionamento vibrante, profundo com Ele, onde Ele é um Deus tão grande e glorioso, e a majestade, a glória dEle deixa você tão deslumbrado, que você teme Ele e não quer sair desse lugar. Porque é o temor do Senhor que faz a gente evitar o mal. Mas você sabe que antes da gente temer o Senhor e chegar a uma vida sábia, existe o pré-requisito. Um pré-requisito para o temor do Senhor. E esse pré-requisito é no encontro com a graça e a mudança profunda de vida. E eu quero falar rapidamente com você a respeito disso. Primeiro, a graça, o pré-requisito para a gente temer a Deus. O profundo consolo da graça de Deus é que cura a arrogância, os sentimentos feridos
os ciúmes, a autopiedade, a ansiedade, o medo do futuro e todas as formas de egocentrismo que se encontram na raiz das más decisões e das falhas de caráter. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquilo que recebemos, é o favor de Deus, é a salvação em Cristo Jesus que nós recebemos. É o perdão dos nossos pecados quando nós não merecemos. É Deus dizendo o seguinte: porque eu amo o mundo de tal maneira, eu envio o meu Filho para pagar o preço pelos seus pecados. É você merecendo pagar o preço eternamente pelos seus pecados, mas Deus falando assim: você não vai pagar, eu vou mandar o meu Filho para pagar e cumprir a minha justiça. É quando você não merece o olhar de Deus para a sua vida, mas Ele olha e derrama amor, derrama perdão. É quando você passa mais de 40 anos da sua vida viciado em álcool, fazendo coisas absurdas, e lá quando você já está mais velho, Deus Ele olha, você experimenta a graça de Deus, você fala assim: eu nunca mereceria isso. Que Deus é esse? Que em vez de me punir pelos meus pecados, Ele escolhe punir os filhos dele, para que eu fosse liberto, livre, para que eu pudesse ter perdão dos meus pecados. Que evangelho é esse? É o evangelho que Paulo falou que para muitos não faz sentido, que para muitos é loucura. É ou não é uma loucura? É o evangelho que pega você, um desgraçado, um desgraçado, e derrama graça. E aquele peso, nossa, como eu lembro disso. O peso que eu carregava dos meus pecados. A culpa que eu carregava dos meus pecados. A culpa que eu carregava de não conseguir acertar. E quando eu tive um encontro com Jesus, aquilo lá foi tirado. Ele falou para mim: eu paguei isso lá na cruz por você. Hoje você tem uma ficha limpa comigo. Deus, Ele se torna. Desculpa, eu sei que teologicamente isso daqui pode ser um absurdo, mas não é. Deus sempre é grande, não importa o que você pensa ou o que eu pense. Mas Ele se torna grandioso para nós, quando nós experimentamos a graça dEle. Ele se torna um Deus que a gente não consegue explicar. A sabedoria não flui de algum Deus genérico, mas da fé no Deus bíblico, que nos tirou do cativeiro por seu poder e graça, por meio daquele que é maior que todos os líderes religiosos, o Filho dele, Jesus Cristo. Por isso que ele vai falar: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, em Hebreus 3:1, ele está dizendo o seguinte: Deus tem uma casa, e essa casa somos nós. E essa casa é edificada por alguém, e esse alguém é Jesus Cristo que está sobre a casa. Não existe outro que esteja acima da casa. Não existe homem algum que esteja acima de Jesus. Jesus está acima de todos. Então, quando nós entendemos quem Ele é, a gente simplesmente começa a viver com Ele acima de todos, inclusive acima de nós, inclusive acima das nossas decisões. É o temor do Senhor. Existe um Deus que é o único e verdadeiro Deus,
que ofereceu o seu próprio filho como pagamento da sua dívida com ele. Um Deus que pela sua graça e poder te alcançou ou quer te salvar do julgamento contra os seus próprios pecados. O pré-requisito para temer a Deus e assim experimentar a sabedoria verdadeira é experimentar a sua graça salvadora. Pecadores que não mereciam nada, salvos por Deus. É isso que Deus quer que você experimente. E é isso que Ele quer que você relembre todos os dias da sua vida. Quantas vezes eu peco e vem aquele negócio, eu mereço condenação, e Deus, Ele faz um negócio absurdo, demonstrando o amor dEle. E daí eu entro lá naquilo que Paulo fala, que o amor de Deus nos constrange a vivermos uma vida para Ele. Eu experimento aquele amor mais uma vez. Eu sou constrangido a não querer fazer algo de errado mais para Ele, mas eu sou constrangido a querer viver temente e submisso a Ele. E existe uma mudança profunda. A fé em Jesus nos leva do pavor do castigo ao temor piedoso, que é o princípio da sabedoria. Qual que é, então, a mudança profunda que acontece na sua vida e na minha vida? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Qual é a mudança profunda que Deus causa em nós? Por meio da graça dEle, por meio de experimentar o perdão dos pecados, é querer viver uma vida piedosa, é querer viver uma vida consagrada, santificada, uma vida longe do mal, longe do pecado, uma vida onde você odeia o pecado, uma vida onde você quer viver cada vez mais longe de Deus. E eu não estou dizendo aqui para você ser um fariseu, porque a diferença de um cristão verdadeiro e um fariseu moralista, você sabe o que é? É o temor do Senhor correto. Eu não temo por causa do castigo, eu temo porque eu tenho um relacionamento vibrante, profundo com Ele, e Ele é tão majestoso e glorioso para mim, que eu não quero viver longe dEle. Então minha pergunta a você nessa noite: qual é o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento de temor? Ou é um relacionamento que tem te levado à santidade? É um relacionamento que tem deixado você cada vez mais deslumbrado com a glória e majestade dEle? É um relacionamento que faz com que você se entregue cada dia mais em amor a Ele? Um relacionamento que ninguém tem que te empurrar para você se entregar, mas você quer se comprometer cada vez mais? Um relacionamento que faz com aquela pessoa era toda egoísta, toda pensava em si, e de repente é uma pessoa que não está nem aí para si, para os seus planos, para nada. É uma pessoa que de repente está dizendo assim: Deus, eu estou disposto até a deixar meu trabalho, se o Senhor quiser me enviar para qualquer lugar. Eu estou disposto a sofrer pelo Teu nome. Eu estou disposto a passar vergonha na rua pelo Teu nome. Eu estou disposto a tentar pregar, a tentar falar, a tentar dar um testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida, mesmo que outras pessoas vão rir de mim. Eu estou disposto. Eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho por Ti. Eu estou disposto a fazer igual Isaías fez, quando ele viu a glória do Senhor sentado no seu trono. E quando o Senhor clamou: quem enviarei?
quem irá por nós? Quem virá e vierei? E ele respondeu, eu vou. Sem saber para onde, sem saber com quem e sem saber o que ia fazer. Ele só falou, eu vou. Você está pronto para viver uma vida com temor ao Senhor? Quero que você fique de pé nesse momento. A banda pode entrar. Baixe sua cabeça nesse momento. O verdadeiro relacionamento, o verdadeiro temor ao Senhor flui de um relacionamento, não de uma lei. Você não teme ao Senhor porque a palavra diz que você tem que temer. Apesar de que algumas vezes na nossa vida a gente tem que fazer isso. Mas eu temo ao Senhor. Eu vivo em santidade porque eu conheço Ele. Talvez você está aqui e talvez você é um cristão e talvez na sua caminhada com Ele você experimentou a graça, você experimentou o perdão dos seus pecados, você experimentou todas essas coisas, você teve um encontro verdadeiro com Ele, mas ao longo do caminho você de alguma forma se perdeu. Começou a voltar os olhos para você mesmo, de alguma forma você começou a parar de temer esse Senhor, e você parou de temer porque você está longe, seu relacionamento está frio com Ele. E quantas pessoas isso acontece? Quantas pessoas isso acontece? E foi por isso que Jesus, Ele exortou a igreja de Éfeso, e Ele disse assim: vocês esqueceram do primeiro amor. Vocês já não me amam como vocês me amavam mais. Vocês trabalham bem, servem bem, mas não me amam como me amavam mais. E Ele fala assim: vocês precisam voltar, olhar para trás, olhar onde vocês caíram e voltar a ter um relacionamento ainda mais profundo comigo. Talvez você está nessa situação hoje, e eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus, Ele quer derramar algo sobre a sua vida hoje, muito especial. E durante a semana e durante o final de semana, Deus, Ele tem me falado isso. Então, se você está nessa situação hoje, eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente, tenta se manter afastado, venha com a sua máscara. Eu quero orar por você. Deus, Ele quer derramar algo novo sobre a sua vida e renovar um amor que foi perdido, um caminho que talvez está um pouco torto, não existe tanto temor, mas Ele quer fazer algo sobre a sua vida. E se você está nessa situação, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não tenha medo. Essa igreja aqui, a gente não está aqui para julgar ninguém. Quantas vezes eu estive aqui na frente. Você é igual a todos nós, que passa por momentos difíceis. Mas nós estamos aqui como família, e nós vamos orar junto com você, para você ser aquilo que Deus quer que você seja, para que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh Deus,